Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eminência reverendíssima, irmãos no sacerdócio e irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo. Neste segundo domingo após a Páscoa, a Santa Igreja lembra alguns servos de Deus que tiveram relevância na vida terrena de Jesus Cristo, ligadas, estas pessoas, especialmente à sua morte e ao seu sepultamento. E são as portadoras de aromas, discípulas de Jesus Cristo, e também os seus discípulos José de Arimateia e Nicodemos, próximos a Jesus Cristo em sua missão e também na sua morte e no seu sepultamento. José de Arimateia era um dos líderes religiosos do povo judeu. Era membro do Sinédrio, o Tribunal Supremo do povo judeu. E era discípulo de Jesus, mas não abertamente, por causa da perseguição que sofreria e porque certamente seria expulso do Sinédrio, do Conselho Judaico. E pode-se pensar que ele não fosse alguém que tivesse a coragem suficiente para ser discípulo de Jesus Cristo. No entanto, nós vemos que quando Jesus foi crucificado e morreu, ele se revelou como seu discípulo. Não se revelou nos momentos mais fáceis, mas nos momentos mais difíceis. E assim, corajosamente foi a Pilatos e pediu que lhe fosse entregue o corpo de Jesus para sepultamento. E mais, ele colocou Jesus num sepulcro seu, da sua família. E os sepulcros naquele tempo, especialmente das pessoas com mais posses, eram escavados na rocha, eram grandes, com um lugar especial para que fossem colocados os corpos envoltos em faixas com especiarias. Não eram sepultados, eram colocados nesses sepulcros que eram fechados com uma pedra pesada, bem encaixada na entrada, de forma que fosse difícil removê-la. E este sepulcro de José de Arimateia, que foi aquele que foi doado a Jesus na sua morte pelo próprio José, embora apenas por 3 dias, está hoje no lugar, ou melhor, hoje naquele lugar está a Igreja do Santo Sepulcro, onde estava o sepulcro de José de Arimateia, onde depositaram o Santo Corpo de Jesus Cristo. E esse acontecimento foi o cumprimento de uma profecia do profeta Isaías, que falando séculos antes sobre o Cristo, o Messias, o Salvador que viria, disse: designaram-lhe sepultura com os perversos, porque Jesus foi condenado com outros 2 criminosos, mas com o rico esteve na sua morte, depositado seu corpo no sepulcro de um homem rico. Nicodemos estava com José de Arimateia. Ele havia tido um diálogo profundo com Jesus sobre o novo nascimento. Está no capítulo 3 do Evangelho de São João. E também ele, por medo da perseguição, era às ocultas discípulo de Jesus Cristo. Mas quando José de Arimateia tomou o corpo de Jesus para sepultá-lo, para colocá-lo no seu sepulcro, Nicodemos ajudou José e levou uma grande quantidade de especiarias para preparar o corpo de Jesus, para as faixas nas quais o corpo do Senhor seria envolvido. Também ele, junto com José de Arimateia, naquele momento
se declararam, se apresentaram publicamente como discípulos de Jesus Cristo. Nós podemos achar que isto até não fosse tanto, mas na verdade, se nós olharmos bem, desde a prisão de Jesus, o seu julgamento, os apóstolos se esconderam amedrontados. Quem acompanhou realmente Jesus e esteve com ele aos pés da cruz foram sua mãe, algumas das suas discípulas e o apóstolo São João, que esteve com ele aos pés da cruz até o momento final. Mas estas pessoas não fugiram. E também José de Arimateia e Nicodemos, quando Jesus morreu, para que pudesse ter uma sepultura digna. Pilatos, nos diz o texto evangélico, se espantou de que Jesus já houvesse morrido, porque muitas vezes a agonia daqueles que eram sentenciados a morrer na cruz durava por muito tempo, às vezes até mais de um dia. Isto nos mostra que Jesus não foi simplesmente morto, ele entregou a sua vida por nós. O texto evangélico em São João nos diz que num determinado momento Jesus disse: está consumado, e inclinando a cabeça entregou o Espírito. Até o final, a morte voluntária, assim que ele consumou o sacrifício perfeito oferecido a Deus pelos pecados do mundo, para o perdão dos pecados do mundo. E no primeiro dia da semana, um domingo, pela manhã bem cedo, as discípulas de Jesus foram ao seu túmulo com aromas. Por quê? Era realmente necessário? Nicodemos já não havia levado especiarias e ele já não havia usado essas especiarias no corpo de Jesus, nas faixas? Sim, mas isto mostra a sua dedicação, o seu carinho, o seu amor pelo Mestre, pelo seu Senhor. Porque como era sexta-feira e a partir do pôr do sol se iniciava o sábado, e o Evangelho nos diz que aquele sábado era especial, era solene, ou seja, alguma festa importante, o corpo de Jesus não deveria ficar na cruz. Por isso, não houve tempo suficiente para todo o preparo que normalmente se faria. Por isso, elas fizeram questão de cumprir essa obrigação, mesmo com Jesus já colocado no sepulcro, mesmo sabendo veria uma pedra, mas com fé, com dedicação, com determinação, elas foram até o sepulcro de Jesus. Estas mulheres, como outras que eram discípulas de Jesus Cristo, não são muito mencionadas nos evangelhos, não como os apóstolos e outros auxiliares de Jesus Cristo, mas o evangelista São Lucas, no capítulo 8 do seu evangelho, nos diz que as discípulas de Jesus o serviam e aos apóstolos com seus bens. Eram auxiliares de Jesus, dos apóstolos, e os sustentavam na missão de anunciar a salvação ao mundo, com seus próprios bens. Tal era a dedicação das discípulas de Cristo. Era uma espécie de sociedade de apoio ao anúncio do Santo Evangelho da salvação em Jesus Cristo. E foi a elas que Jesus se manifestou ressuscitado pela primeira vez. Jesus quis fazer das suas discípulas as portadoras da maior e mais importante boa nova de todos os tempos, a sua ressurreição, a vitória da morte sobre a vida, pela qual o Senhor Jesus concedia e concede a vida verdadeira, prenúncio da ressurreição, inclusive física, de todos os fiéis. E assim,
aquelas mulheres se tornaram, como as chama a liturgia, apóstolas dos apóstolos, enviadas aos apóstolos para anunciar primeiramente eles a ressurreição de Jesus, para que eles também o anunciassem a todo o mundo. Nós olhamos para o ministério de Jesus e para a história da Igreja e vemos que ele, seus apóstolos, a Igreja, deram dignidade à mulher, principalmente no contexto daquela época. Tanto que Jesus tinha discípulas. Ele atendeu a mulheres que pediram-lhe auxílio, como aquela mulher que sofria de uma hemorragia, como a mulher que pediu socorro para o seu filho. Ele chegou a se dirigir a uma mulher que nem sequer era judia, uma samaritana. Iniciou um diálogo com ela e lhe anunciou a salvação, e através dela alcançou o povo daquela região de Samaria. E nós devemos lembrar que os judeus, os homens, naquele tempo, dentre as ações de graças que faziam diariamente, faziam 3 em especial. Davam graças a Deus por serem membros do povo da antiga aliança, por não serem pagãos. Davam graças a Deus por serem homens livres e não escravos, e davam graças a Deus por serem homens e não mulheres. A este ponto chegava a visão de então sobre a mulher. Jesus foi duro em falar àquele povo, o povo do seu tempo, sobre o divórcio, porque havia exageros sempre em favor dos homens, nunca das mulheres. O homem podia repudiar a mulher e se divorciar, não a mulher. E a mulher vivia sempre sob a autoridade do homem. Isto vinha lá desde o início, porque quando na história do povo judeu, no judaísmo, se estabeleceu a aliança com Deus através de um rito, esse rito foi a circuncisão, a nossa moderna operação de fimose, que portanto só era aplicado aos homens. Só os homens entravam verdadeiramente em aliança com Deus através do rito da circuncisão, que era uma consagração a Deus. Não havia um outro rito para a consagração das meninas, das filhas a Deus. No cristianismo, o batismo substituiu a circuncisão, e o batismo, nós sabemos, foi estabelecido por Jesus para todos, indistintamente, homens e mulheres. E é por isso que o apóstolo Paulo, em uma das suas epístolas, nos diz que em Cristo não há judeu ou gentio, escravo ou livre, homem ou mulher. Todos são iguais em Jesus Cristo. E se nós olharmos a história do cristianismo, veremos o papel importante que mulheres santas tiveram. Quantas santas nós celebramos no decorrer do ano? Religiosas, leigas, imperatrizes, tantas mulheres que serviram a Deus. Nos nossos dias, quando há um feminismo que vai além daquilo que nós poderíamos considerar razoável, quando se pede até uma posição diferente para as mulheres na igreja, como no sacerdócio, a nossa resposta é muito simples. Não se trata de julgar as mulheres inferiores, não se trata de dizer que as mulheres não têm capacidade, mas de dizer que a homens e a mulheres Deus concedeu dons diferentes e papéis diferentes na sociedade e na igreja. E nós, como igreja, somos servos da revelação divina. Submetemos à vontade de Deus. Não temos autoridade para mudar aquilo que veio a nós como ensinamento do próprio Jesus, dos apóstolos e dos nossos santos pais, os nossos santos padres, pais na fé, que dirigiram a igreja nos primeiros tempos, nos tempos mais difíceis.
E nos tempos do apóstolo Pedro, nós vemos isto em uma das suas epístolas, a preocupação de muitas mulheres, já que não havia um movimento feminista como hoje, estava na sua aparência, na aparência externa. E então o apóstolo deu um conselho às mulheres cristãs que fica para hoje, como sempre. Ele disse na sua primeira epístola: o que vos torna belas e admiráveis não devem ser os enfeites exteriores. Pelo contrário, esteja em vosso ser interior, que não se desvanece. E fica então hoje, para todas as mulheres cristãs, o exemplo das mulheres portadoras de aromas, santas discípulas de Jesus Cristo. E para as mulheres cristãs e para todos nós, o exemplo supremo da Virgem Maria, a mulher escolhida por Deus para ser a mãe do seu Filho, para ser a mãe do Salvador, aquela que por um primeiro, dando início ao plano de salvação divino, disse sim a Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.